Sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 9. E nós tivemos uma sequência de aulas aí, uma sequência de 8 aulas aí, toda semana, com conteúdo, com informação importante para você, fisioterapeuta, educador físico que está me acompanhando. Preste atenção, senta um pouquinho, tira uns minutinhos, porque essa aula de hoje é muito importante, ok? Então, vamos começando aqui. Todos vocês, sou muito grato pela oportunidade de estar presente com essa aula, passando a experiência que eu vivo com vocês, para vocês. E hoje o episódio, a nossa aula de número 9, estou sempre disputando o preço com meus concorrentes. Então você que está me ouvindo agora, educador físico, fisioterapeuta da área da saúde, que estiver me acompanhando nesse momento, você por acaso disputa preço com seus concorrentes, você pergunta quanto que os concorrentes cobram, o valor da sua consulta está mais ou menos ligado à área que você trabalha, a preocupação com o preço do seu concorrente. Você tem essa preocupação? Então, fisioterapeuta, educador físico, no dia a dia, nós profissionais, muitos de nós, estamos sempre disputando preço pelo atendimento. O preço é muito importante. Quando você fala em preço, você está falando em números, lógica, ok? Então, nós estamos lidando com um lado do cérebro mais que o outro. Nas aulas anteriores, eu comentei com vocês sobre a divisão que o cérebro tem, que o lado esquerdo é o lado mais racional, é o lado lógico, é o lado objetivo, que lida com números, é a razão. E o lado direito é um lado mais responsável pela criatividade, é a parte abstrata, que é a parte de emoção também está direcionada para esse lado, da imaginação. Então, é muito importante quando nós falarmos em preço, você profissional que está me ouvindo, que está me assistindo, lembre-se de uma coisa, você está conversando principalmente com o lado mais esquerdo, o lado esquerdo, que é o lado que lida com isso, o lado racional. E aí é que é o detalhe importante, que nessa aula eu vou dar uma reforçada, porque nas aulas anteriores, quem está me acompanhando, quem está assistindo as aulas, já sabe por que eu falei isso. Eu vou reforçar algumas coisas que eu disse nas aulas anteriores, para que dê um sentido, ok? Para que vocês possam entender um pouco mais. Então, quem disputa preço com o concorrente, quem fica preocupado, o profissional que fica preocupado, ou mais, eu já vi pessoalmente, profissional que abaixou o valor, o preço dele, baixou por causa do outro concorrente. Porque o concorrente tinha um valor X e ele preocupado, querendo conseguir conquistar aquele paciente, e não é assim que conquista. E justamente na aula passada, quem assistiu a minha aula número 8, já percebeu isso. Assistiu a aula e entendeu o que é conquistar o paciente, encantar. Então, no caso assim, o profissional baixou o preço dele por conta do concorrente, preocupado em conseguir aquele paciente. E aí, esse é um grande problema, que se você estiver colocando um preço menor, preocupado com o seu concorrente, você está num círculo. Um círculo que se retroalimenta por ele mesmo. Por quê? O meu preço, ele não é o preço que eu dou. O meu preço depende da região que eu trabalho. Se você for disputar preço com o seu concorrente, você está fadado a ficar fazendo isso na sua carreira. Agora, sim, você vai olhar para esse concorrente de uma outra forma. O seu olhar sobre esse concorrente vai ser diferente. Você vai olhar para o seu concorrente como o que ele oferece para esse paciente, como ele oferece para esse paciente, qual a experiência que esse paciente tem com esse concorrente, o que esse concorrente está oferecendo a mais do que você está, o que esse concorrente faltou fazer no atendimento, na consulta com esse paciente. Estudar o seu concorrente, olhando o que ele está entregando
e o que ele não está entregando, para que você possa reformular a forma como você atende, utilizando esse acompanhamento do concorrente e justamente preenchendo as lacunas que esse concorrente deixou. Vocês entenderam como a visão sobre o concorrente ela tem que existir, mas sobre um outro aspecto? Não sobre como, se eu vou cobrar menos que ele, mas sobre o que ele não está fazendo para que eu possa fazer. É esse detalhe, essa é a cereja do bolo dessa nossa aula 9. E os outros detalhes, as outras formas que você vai incluir é justamente as aulas anteriores. Porque se depois que você estudou seu concorrente e viu como ele oferece a experiência, se é que é uma experiência, e o que você pode fazer para colocar o que ele não coloca, ou inovar, trazer uma novidade, algo que você já faz, fazer melhor. Mas depois de você estudar o seu concorrente. Isso é muito importante. Pode ter certeza de uma coisa: disputar preço o resto da minha carreira. É isso que vai acontecer. Quando eu disputo preço, eu estou brigando e estou conversando com o lado racional, o lado lógico. E aí vocês estão num lugar, quando você briga preço, disputa preço com um concorrente, você está no mar vermelho. Alguém aqui que acompanhou as minhas aulas anteriores, se assistiu a aula mais importante, que foi a aula número 2, que eu falei para vocês o que é o Oceano Vermelho. Vocês que estão me ouvindo aqui, que me assistindo, sabem o que é o Oceano Vermelho? Bom, na aula número 2 eu passei para vocês justamente sobre esse livro, que é um livro chamado Estratégia do Oceano Azul. O Mar Vermelho, o Oceano Vermelho, é o nosso dia a dia, nosso capitalismo comum e tradicional, em que as pessoas ficam preocupadas, o produto é igual, duas pessoas têm o mesmo produto, e no momento em que elas vão falar o preço, elas vão querer saber se os outros estão cobrando o mesmo preço. E aí, se eu vendo o produto igual e o preço é tabelado, como é que eu faço para aumentar o preço? Se eu tenho o mesmo produto, dois iguais, por exemplo, e você sabe que o valor de um é maior do que o outro, em qual lugar você vai comprar? O melhor preço. Então, enquanto você vender o seu produto, o seu serviço como se fosse um produto, você vai acabar entrando nessa concorrência, brigando por preço. O Oceano Vermelho, falando um pouco agora sobre o livro A Estratégia do Oceano Azul, que foi escrito pelo autor W. Chang e René Malborn, que são os autores. É muito importante você primeiro relembrar o que é o Oceano Vermelho, que é essa briga por preço de um com o outro. E aí quando eu descubro que essa concorrência ela acaba não dando certo a longo prazo, a minha empresa vai sempre brigar por comparações, esse tipo de coisa, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Você não vai conseguir sair desse círculo. Agora, se você criar uma forma nova, se você descobrir que você tem uma nova forma de oferecer esse mesmo trabalho, esse mesmo serviço, você pode ter certeza que você não vai mais ficar concorrendo, porque o seu produto já mudou. Então, você está num oceano em que ele sai da concorrência. Então, quando você cria uma situação que você está brigando no mesmo nível com todo mundo, o seu produto é igual do seu concorrente, e de repente você descobre uma nova forma e cria uma nova categoria, você consegue chegar no Oceano Azul. Afinal, quem aqui pode me dizer agora qual é o refrigerante mais vendido do mundo? 5 segundos para responder. Tem que responder Coca-Cola, tá certo.
Então a Coca-Cola, ela domina o mercado. Qual é o segundo? Qual é o segundo mais vendido no mundo? Alguém sabe me dizer? Provavelmente vocês não vão saber. E se souber, tem o segundo e o terceiro estão muito próximos. Então, por que isso? Porque a gente só enxerga o primeiro lugar. No nosso dia a dia, quando você vai conquistar, comprar um produto que você já viu uma propaganda, um comercial, aonde você vai? Você vai comprar esse produto no melhor, aquele que está em primeiro, aquele domina o mercado. Então, quando você descobre uma nova forma de realizar aquilo que você já faz disputando com os outros, você consegue sair para um novo lugar, uma nova concorrência, que ainda não existe. E quando você está sozinho, em uma categoria, quem é que é o primeiro lugar? É exatamente isso. Se você tem uma categoria que não existe, que é isso que aconteceu justamente aqui, só para reforçar, alguém aqui já assistiu algum espetáculo do Cirque du Soleil? Alguém aqui já assistiu já foi no circo alguma vez, assistiu um espetáculo de circo com palhaços, com leão, com elefante? Já foram no circo, né? Então, os circos, eles existem há muitos anos, né? Então, eu já fui pelo menos umas 5 vezes que eu lembro, e marcou muito. Foi muito legal. Só que os circos, eles têm uma média. Se você for perceber que 2 ou 3 circos, você vai perceber que os valores, eles não alteram muito. E aí, existiu uma nova forma de criar. Um dono de circo resolveu criar um circo. E aí, quando ele descobriu que existiam outros ali, concorrendo com ele descobriu que ele não ia ter chance. E aí ele começou a estudar novas formas dele poder entregar e mostrar esse espetáculo que ele queria. E ele começou a estudar. E aí descobriu algumas formas de apresentar. Por exemplo, teatro. Alguém aqui já foi no teatro. Se alguém já assistiu alguma peça alguma vez ao vivo, então vocês sabem que o teatro é um espetáculo também, né? É uma apresentação feita para um público específico, não é aberto para todo mundo, não é? É tudo controlado, iluminação, tudo isso. E aí, dentro dessa análise desse dono de circo que queria trazer esse espetáculo novo ainda, não tinha iniciado, ele estudou as formas de ele poder apresentar. E ele viu o que ele podia tirar de lá desse circo, que poderia proporcionar um ganho melhor para ele, ou retirar algo que para ele não era tão não era lucrativo nos espetáculos. E aí ele foi modificando. Primeiro ele tirou os animais, que os animais têm um custo muito grande, os animais têm que ser alimentados, existe autorização para você poder usar um animal para fazer espetáculo, existe a criação do animal, e todo um processo de anos e anos ali, e é um custo muito grande. Então ele retirou os animais. Ele também percebeu que o picadeiro lá que ele tinha, ele começou a ver os palhaços, ver o mágico, ele começou a tirar alguns personagens desse espetáculo do circo que já existia. E aí ele começou a transformar a forma como é um espetáculo, como um espetáculo deveria ser. Eis que surgiu, disputando um circo com outro, lembre-se, hein? O preço disputando. E de repente surgiu um outro circo, com um espetáculo melhor, um audiovisual perfeito, atores e atrizes muito treinados. Surgiu o Cirque du Soleil. Quando surgiu o Cirque du Soleil, ele simplesmente chegou numa categoria que não existia. Como você apresentava o Cirque du Soleil para as pessoas? Você apresenta ele como um grande espetáculo. Existe um dia marcado, um horário marcado, existe um palco direcionado, as luzes todas são para um local, é contada uma história. Quem já assistiu o Cirque du Soleil sabe disso. Então é muito importante. O espetáculo que é entregue no Cirque du Soleil não tem comparação. Não dá para você olhar para um desses circos e querer comparar.
O valor que eles fazem é muito... Vocês já sabem o valor de um espetáculo de Cirque du Soleil, não é? Um circo normal, o circo Orlando Orfei, esses circos Garcia, que são circos conhecidos e antigos, hein? Centenários ali, circos que apresentam há muitos anos, um valor muito inferior. E o Cirque du Soleil conseguiu criar uma categoria que não existia, e lá ele ficou em primeiro. E até hoje, toda vez que o Cirque du Soleil apresenta, o espetáculo está lotado. E vocês precisam perceber como ele agregou valor, como ele estudou o concorrente, e ele criou algo que não existia. Vocês entendem que esse é o Oceano Azul? É justamente esse é o objetivo principal de vocês entenderem a aula, já o começo das partes mais importantes da nossa aula número 9 de hoje, que é justamente criar uma categoria que não existe. Ah, mas como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu sou profissional, eu trabalho com quiropraxia, eu trabalho com osteopatia, eu apresento, eu trabalho com atendimento na parte de ortopedia, eu sou educador físico, trabalho com treinamento funcional, eu tenho um treinamento, eu trabalho com pilates, sou fisioterapeuta, trabalho... Então assim, existem ali serviços que vocês oferecem, não é verdade? Então, os serviços, existem vários serviços parecidos ali. Se vocês forem... Quanto que é uma sessão de pilates? Você consegue ter uma média de valores, não consegue? Então, eu estou oferecendo o serviço de pilates. E o serviço de pilates é tabelado. E aí o que acontece? Quando eu estou pegando o mesmo produto, que é o pilates, junto com outro produto que já existe, como funciona na hora de fazer uma negociação? É de novo a gente negociando com esse lado esquerdo do cérebro, é o lado lógico, é o lado racional. E aí ele vai comparar com outras sessões de pilates e vai dizer, não, mas porque aqui do lado o tal lugar cobra tanto. E aí você ainda continua ali brigando por preço, naquela concorrência, e é o que eu disse a vocês no início da aula, é o círculo. Esse círculo se retroalimenta. Enquanto você olhar para o seu concorrente pelo preço que ele cobra, você vai viver oscilando o seu preço, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, só para a gente, essa primeira parte aí da aula, o nosso objetivo, para que você consiga evitar concorrência, ficar disputando o preço com o seu concorrente, primeira coisa, evita olhar para o seu concorrente. Você não tem que focar no seu concorrente, quanto que ele está cobrando. Você vai virar para o outro lado. Vira para o outro lado, faz uma virada. Olha para quem está atrás de você, o seu paciente. É ele que é o objetivo, ok? Então eu paro de olhar para o que eu não posso resolver e eu passo a olhar para o que está dentro do meu controle. O que está dentro do meu controle? O meu comportamento, a forma como eu percebo o que acontece e a forma como eu ofereço, como eu entrego isso para o paciente e como eu entrego isso em resultado. Então, primeira coisa, você profissional, quando você oferece um serviço, você oferece osteopatia, mobilização, a quiropraxia, eu atendo a microfisioterapia, são serviços, né? O educador físico também tem os treinamentos principais que ele oferece. Então tem profissional que trabalha com corrida. Eu conheço 3 ótimos profissionais que trabalham com corrida há anos. E aí é o serviço, concorda? Se você for ver outros profissionais que oferecem o treinamento de corrida, você vai encontrar ali um valor. E aí você vai poder comparar. E para que não haja comparação, eu tenho que parar de lidar com o meu lado esquerdo do cérebro. Vejam bem, nós usamos os dois lados o tempo todo. Deixar bem claro isso, ok? Não existe um lado que funciona e outro que não. Os dois funcionam. Só que existe um lado que tem uma tendência a se colocar à frente na hora de agir em uma decisão. Tem pessoas que têm facilidade em fazer cálculos, pessoas que têm a razão mais forte. Tem pessoas que são pessoas mais criativas, pessoas que têm uma tendência a ser pessoas mais sonhadoras, imagina muito fácil as coisas, tem a sua criatividade assim bem aguçada,
Então, são pessoas que têm a tendência a utilizar o lado mais direito do corpo, do cérebro, tá? Primeira decisão de hoje: mudar a forma como a gente conversa sobre preço. A partir de agora, profissional educador físico, profissional fisioterapeuta da saúde que está me acompanhando agora, lembre-se de uma coisa: o que você oferece para o seu paciente? Ele chega no seu consultório pedindo atendimento, falando que está com dor, você fechou uma consulta, encontrou com ele. O que você oferece? Você oferece um serviço? É aí que é o grande erro. Se você entender que se você oferecer um serviço, você está oferecendo algo que tem preço fixo. E aí ele vai comparar. Primeira coisa, eu ofereço a experiência para o paciente. Quando o paciente vai chegar até você, ele não quer saber se você tem técnica específica, aquela técnica que não importa muito o nome técnico. O que importa é que ele vai passar por uma experiência com você. E no final, ele quer sair com essa experiência positiva. A experiência positiva, é claro, ele saiu melhor do que ele chegou para da sua consulta. Então, educador físico, o seu aluno está passando por uma experiência assim que ele entrou na sua aula, assim que você começou a passar o treino para ele. Desde o primeiro bom dia até a hora de ir embora, é a experiência que ele está vivendo. E aí, se você profissional já tem algum tempo de experiência, já atende alguns anos, segue a técnica, segue o protocolo, certinho, do jeito que você aprendeu, até as repetições ali, é importante, sim, é importante. Mas o que acontece? Você deve ter percebido em alguma sessão de atendimento que você acaba adaptando alguns detalhes, algumas técnicas, seguindo, claro, o mais importante da técnica. Mas é comum que o profissional, com o passar dos anos, ele vá colocando técnicas em um atendimento. Dificilmente você vai conseguir, com uma técnica, resolver todo o problema que o paciente tem. Então é comum que você vá colocando dentro do seu atendimento as técnicas do seu jeito, da sua forma de colocar, de apresentar isso para o paciente. Então, esse jeito, essa forma de você apresentar, a forma como você entrega isso, a técnica, pode ser a técnica de osteopatia, ou pode ser uma técnica de microfisioterapia, a forma como você entrega isso para o paciente. Isso é particular. A forma como nós entregamos algo é particular. E essa particularidade faz de você um diferencial daquele meio onde se encontra várias técnicas parecidas, que está tudo meio que equiparado o preço. Você criou uma nova forma, uma forma de entregar que é sua. E você, profissional que está me escutando agora, você zela pelo seu nome profissional? Se você dá valor para o seu nome é a sua marca. É muito importante. Guarda essa informação. O seu nome é a sua marca. Você precisa zelar pelo seu nome. O nome que você usa profissional para atender os seus alunos, educador físico. O nome que você, fisioterapeuta, coloca no seu jaleco. Esse é o seu nome e a sua marca. Então, se você, profissional, trabalha com uma equipe, é uma empresa. Se você, profissional, trabalha sozinho, faz tudo, é uma empresa. E trabalhando sozinho ou trabalhando com equipe, o seu nome é a sua marca. Então, se você apresentar, você tem o seu jeito de apresentar aquela técnica para o paciente. Você tem o seu bom dia, a sua forma de atendê-lo, a sua forma de conversar, as indicações que você dá para o paciente, do que ele deve ou não fazer, a forma como você conduz todo o atendimento, a forma como você avalia, a forma como você pede permissão para tocar no paciente, a forma como você se mostra para o paciente, esse comprometimento seu, falando
sempre pedindo para ele evitar algumas coisas depois do atendimento, na semana que se segue, tomar alguns cuidados. Isso sim, é próprio seu. É você que faz isso. E isso não é osteopatia. Isso não é a quiropraxia. Isso não é ortopedia. Isso é o meu nome, a minha marca. Esse é o meu diferencial. E todo o processo da experiência que o paciente vive com você é o seu jeito de atender, a sua forma, o seu método. Inclusive, muitos métodos foram criados a partir desse tipo de pensamento, reunindo o conhecimento, utilizando as técnicas e utilizando também a forma como você entrega isso para o seu aluno, educador físico, e para o seu paciente, fisioterapeuta. Se você tem uma empresa, você é o gestor dela. Se você, profissional, está sozinho, abre seu consultório e vai atendendo, não é isso? Atende e fecha e vai embora para casa. É dessa forma que você está trabalhando hoje em dia? Infelizmente, você precisa de alguém para administrar a sua empresa. É muito importante ter alguém que organize isso. Você fisioterapeuta que trabalha em clínica, também segue essa linha, entra no seu consultório, começa a ver os pacientes, atende um atrás do outro na sequência, só troca o lençol, troca os materiais ali e continua fazendo isso, um atrás do outro. Acaba o seu dia, você vai para casa, mal tem tempo de comer e dormir, que você já tem no dia seguinte. É isso que está acontecendo com você? Então, alguém está administrando a sua empresa. E se você, fisioterapeuta, trabalha em clínica, a sua empresa é o seu nome. O fato de ter uma pessoa que administra a clínica significa que a clínica ela é administrada. Agora o seu nome, a sua marca, isso é quem administra você. E você é responsável por isso. Se você entender que o objetivo não é focar em vencer o concorrente, em sim, em dar uma experiência de valor para o meu paciente, eu começo a mudar a forma de enxergar as coisas. E vou contar um pouquinho para vocês, né, que eu tive algumas experiências sobre isso, sobre atendimento, sobre concorrência, né? E assim, eu tive um paciente que me procurou justamente com uma dor muito forte na região lombar. Uma dor descendo para essa região da perna, né? Uma lombociatalgia. E na verdade, ele chegou para entrar em contato comigo. Quando ele entrou no consultório, no primeiro momento que eu conversei com ele, ele passou uma informação. Ele falou: preciso confessar uma coisa para você, doutor. Eu passei num outro profissional antes, porque quando eu entrei em contato, eu acabei... tinha uma pessoa próxima lá onde eu trabalhava, eu acabei indo lá antes para fazer uma consulta. E assim, perfeito, passou pela experiência, chegou lá me contando isso. Falou: eu acabei vindo aqui porque eu recebi uma indicação, porque eu já tinha passado por uma outra pessoa que estava com muita dor, ele estava próximo de mim e acabei indo lá. E tá tudo bem, continuei atendendo ele, né? Nós fizemos avaliação, toda a conversa existiu, tudo. E a partir do momento que ele encerrou o atendimento, né? Eu perguntei para ele, tive que perguntar, né? Como é que foi? Você sentiu diferença entre o atendimento que você recebeu e esse atendimento de hoje? E assim, foi incrível que ele olhou para mim na hora e deu risada. Falou assim: não tem nem comparação. Ele contou para mim que ele praticamente, o profissional falou com ele, e em 10 minutos ele já estava deitado na maca, fazendo o ajuste que ele fez necessário lá. E quer dizer, a consulta toda não demorou menos de 1 hora. Só que o que ele fez? Ele simplesmente fez 2, 3 movimentos com ele, levou ele para fazer, e ele pediu para ele deitar e ajustou. Foi o contato dele. Ele ofereceu um serviço e a experiência ficou comigo. A experiência quem deu fui eu.
Então, esse paciente fechou o tratamento, fez o tratamento todo comigo. E aí, até hoje, ele faz alguns retornos, né, para fazer uma manutenção, e ele, até hoje, ele indica pacientes para mim. Então, assim, é incrível como você oferece uma experiência verdadeira, mostrando que você se importa. E o que não retorna? Já foram pelo menos uns 8 pacientes aí de indicação desse paciente que ele me passou. É incrível quando você entrega valor, a pessoa responde. A pessoa responde e o agradecimento muitas vezes é dessa forma, uma indicação. E muitas vezes um agradecimento de verdade, olhando no seu olho. Eu já peguei paciente emocionado, justamente porque a dor que ele não conseguia eliminar em outros tratamentos que ele já tinha passado, na experiência que ele teve, que foi real. Aconteceu o resultado que ele pretendia. E não porque eu sou milagroso, não. Eu só tenho um objetivo: olhar para o paciente, colocar ele no centro, porque ele é que está no centro do meu tratamento. Não sou eu que estou no centro do tratamento. Eu posso ser uma autoridade naquela área, naquela especialidade, mas o paciente é ele que está me procurando. Então é ele que precisa de atenção. Eu tenho que me tirar do centro, e muitos profissionais se colocam no centro. Infelizmente, eu já escutei da boca deles isso. Tá? Colocar que eu sei o que é melhor para o meu paciente. Eu que estudei para isso. Eu que fiz meus cursos e eu sei o que é melhor para ele. Então, só eu que vou passar o meu tratamento para ele. Entendeu? Ele não se coloca como embaixo, né? O paciente na frente, não. Ele se coloca como ele, como se fosse na frente. O que acontece com esse tipo de profissional? Infelizmente, ele vai perder grandes oportunidades de ter muitos pacientes procurando ele, de conseguir melhorar o valor dele de consulta e de conseguir crescer o modelo de negócio dele. Porque se o paciente está sempre no centro, é a nova forma de você enxergar os atendimentos, tá? É a visão biopsicossocial que a gente tem que ter sobre o paciente, como um ser humano. Não é só um ombro que está doendo, não. Existe o ser humano em volta, com sentimentos, com vontades, com medos, com frustrações. E que muitas vezes, quando ele vem procurar a gente, fisioterapeuta, ele já passou por alguns. E muitas vezes ele já está machucado. Não só com a dor que ele sente, mas ele está machucado emocionalmente, psicologicamente. Porque se você começa a sentir dor e vê que ela não passa, e os seus tratamentos não resolvem os que eles vão passando, eles vão ficando desmotivados. E muitas vezes eles já estão desacreditados que eles podem melhorar. É muito importante nós profissionais olharmos para o paciente como alguém que tem algum tipo de problema e que ele está pedindo ajuda para a gente. Se ele veio te buscar, ele quer a melhor experiência. Chegando nos momentos finais, como é que funciona? Como é que vai ser essa experiência? Tá bom, eu entendi que eu tenho que fazer uma experiência com o paciente, eu entendi que eu tenho que proporcionar para ele algo diferenciado para não ficar concorrendo com meus colegas aqui por preço. Eu tenho que criar uma nova forma de atendimento e assim eu consigo sair. Tudo bem, isso eu já entendi. E agora, como que eu posso colocar isso em prática? Essa é a pergunta, não é? Essa aula chegou até esse momento justamente para te responder isso. Então, se você que está me assistindo agora, você chegou a acompanhar as aulas anteriores? Você chegou a assistir a aula 8, a aula 7? Todas essas aulas, elas foram criadas e montadas para ter uma sequência. Essa aula de hoje, eu vou entregar para vocês justamente o conjunto, o resultado do que tem aqui atrás. E eu vou complementar, que é a aula número 9 de hoje. Então, quem não assistiu às aulas, acompanha, volta lá, assiste a aula número 8, assiste todas as aulas na sequência, desde a aula número 1, e depois vocês reassistam essa aula de novo. Mesmo que vocês estejam aqui agora, fiquem aí. Eu vou falar agora como é que a gente pode chegar nesse resultado, nessa experiência, que ela vai sair da concorrência. Como é que a gente pode fazer isso? Se você agregou valor ao seu atendimento, proporcionou uma experiência agradável para o seu paciente,
Você começou falando, escutou o que o paciente tem a dizer, a dor dele, tudo bem. Você alinhou as expectativas com o seu paciente? Porque isso foi passado numa das aulas também. O alinhamento das expectativas. Às vezes o paciente acha que vai ser curado ali quando ele chega até você. E muitas vezes os exames e a realidade mostra que é muito difícil você chegar nesse processo de 100% de cura. Então, profissional, primeira coisa, relembrando das aulas anteriores, jamais prometa a cura. Jamais prometa ficar 100% sem dor. Entende? Por quê? Você sabe o que está no seu controle profissional. Enquanto você estiver com o seu paciente no seu consultório, um ambiente controlado, iluminação, pressão, tudo ali, você olhando para ele, tocando, perfeito. E aí quando ele sai do seu consultório para a vida, você põe a mão no fogo por ele? Pelo que ele pode fazer, o que ele pode não fazer, e chegar na sua consulta falando, tá doendo ainda, não adiantou aquela consulta. Quer dizer, ele continua fazendo as mesmas coisas, continua fazendo tudo que dá dor. Você não passou informação para ele, pedindo para ele tomar cuidado, para não fazer aquela posição, pedindo para ele, às vezes, evitar ficar sentado muito tempo, se essa é a forma que ele sente dor, os cuidados que ele tem que ter. Isso chama-se alinhamento. Você explicar para o paciente que ele é tão responsável quanto você pelos resultados do tratamento. E que você vai colocar também nas costas dele a responsabilidade. E você tem uma parte. E vocês dois juntos, cada um oferece 50% do seu melhor, 100% dos resultados aqui em cima. Concorda? Se eu der 50 mais 50. Então, o alinhamento com o meu paciente das expectativas é muito importante. Ok? Sempre explicando para ele até onde você pode chegar com os resultados. Até onde ele pode esperar esses resultados. E juntos ele aceita isso de uma forma melhor. Muitas vezes ele pode ser que ele não goste de perceber que a dor dele não vai sair 100%. Mas você esclareceu com ele, você foi verdadeiro. Quantos profissionais são íntegros? Infelizmente, isso não é uma realidade. Tá? A maioria não conta, não faz alinhamento, não mostra o que é necessário o paciente fazer ou não fazer. Não tira a frustração do paciente muitas vezes. Porque o paciente para de fazer consulta, por quê? Se você não conta para ele que aquela dor que ele está sentindo, ela vai melhorar aos poucos, e não de uma sessão para outra, se ele está fazendo tratamento com você, ele faz uma sessão, não melhora, ele não volta mais. Ele fala, não adiantou nada, não vou voltar mais. Agora, se você sentou com ele na primeira sessão, na primeira consulta, como eu expliquei nas aulas, por isso que eu peço, assistam as aulas anteriores. Eu alinhei com ele, contei para ele que, o senhor João, é importante agora o senhor, desse tratamento, a dor que o senhor sente, ela pode melhorar muito, mas infelizmente não dá para prometer que o senhor vai ficar 100%, porque o senhor tem muitos anos, esses problemas, segundo os exames aqui que eu fiz, que eu avaliei o senhor, eu verifiquei que nós conseguimos melhorar a qualidade de vida, mas juntos a gente vai chegar no melhor. A dor, 100%, eu não posso prometer, mas o senhor vai aos poucos conversando comigo a cada sessão e vai me contando como o senhor se sente. E eu vou passar os cuidados para o senhor executar durante uma sessão e outra, e depois voltar para mim com todas as tarefas cumpridas, para que eu possa continuar junto com o senhor essa busca por um melhor resultado. E essa forma, você fazendo um alinhamento com o paciente, sempre importante, tá? Agora sim, finalizando a nossa aula, eu vou dizer para você, se você assistiu a aula de como conquistar o paciente, você vai ficar mais fácil. Você vai perceber melhor que essa aula de hoje, ela vai completar as anteriores. Se você aplicar todas as tarefas das aulas anteriores que eu passei para vocês, eu quero que vocês usem a apresentação, aquela conversa com o paciente, proporcionar experiência agradável, a linguagem não verbal. Lembre-se a linguagem não verbal, ela é 80% da nossa comunicação com a outra pessoa. Então, na nossa aula de conquistar o paciente, foi passado para vocês como eu posso fazer para poder utilizar essa linguagem não verbal ao meu favor e passar integridade para o paciente e, ao mesmo tempo, fazer com que ele perceba
que eu estou junto com ele, para ele perceber que eu e ele estamos unidos nesse tratamento. E para ele se reconhecer em mim, é uma forma de eu passar para ele uma comunicação sem precisar falar, uma segurança, uma tranquilidade para esse paciente. Então, olhar nos olhos, sorrisos, balançar a cabeça quando ele estiver falando e contando para você. A parte postural eu passei para vocês também, como faz o espelhamento da postura. Então, assistam a aula passada, que isso vai te ajudar bastante a vocês completarem o que eu estou dizendo para vocês, tá bom? Eu sou muito grato a todos que estão assistindo a aula de hoje. Estamos encerrando aí a nossa 9ª aula. Foi como se fosse um prêmio para mim, sabe? Porque eu segui com vocês desde a primeira aula, explicando como que nós podemos oferecer o melhor para o nosso paciente, como o educador físico pode oferecer o melhor para o seu aluno, melhorando, consequentemente, os seus resultados financeiros, o crescimento do seu modelo de negócio, do seu nome, da sua marca, os seus honorários. Você vai poder mexer tranquilamente em relação a antes, porque você vai agregar valor. E todas essas aulas que eu passei para vocês nessa sequência, ela vai completar com essa aula de hoje, mostrando para você qual a experiência fisioterapeuta que você vai passar para o seu paciente a partir de hoje. Amanhã começa logo a semana. Você já tem consulta cedo, não tem? Então utiliza as ferramentas, utiliza os métodos que eu passei para vocês, o passo a passo de como fazer para vocês conseguirem se comunicar de forma não verbal, de como vocês podem mexer no valor e o preço acaba sendo uma consequência, vocês vão conseguir levar, de como vocês fazem para sair do bom e ir para o ótimo, sair da zona de conforto, o nosso piloto automático. Tudo isso foi passado nessas 9 aulas. Então, se hoje você está na 9ª aula e você acompanhou, você está satisfeito e você está motivado. Por quê? Continue comigo, que eu vou ter as próximas aulas. Eu vou trazer para vocês uma forma de como a gente pode fazer para que tudo isso que eu passei passo a passo, picadinho, de uma forma completa, a gente pode trazer para a nossa realidade profissional. A oportunidade só depende de você continuar acompanhando as aulas e aplicando todas as indicações que eu estou passando. Eu vivencio isso há 13 anos. É o meu dia a dia. E os resultados que eu tenho, eles sempre são ótimos. Dos últimos 5 anos para cá, é incrível a forma como a alavancada que eu dei como profissional. E eu estou passando para vocês aqui como que vocês podem dar o primeiro passo. Então, aplica tudo que eu passei para vocês. Então, vou me despedindo de vocês. Inscreva no meu canal para acompanhar minhas aulas. Clica no sininho para que ele possa mandar para você as notificações quando houver uma aula nova. Você no Instagram, curta, compartilhe, para outros profissionais poderem também ter a oportunidade de conhecer um pouco de como eles podem fazer para oferecer uma coisa que eles já têm de uma forma muito melhor. Agora, se vocês querem o que vocês não têm, ou seja, o estado emocional, como que eu faço para transformar todo o meu conhecimento intelectual que eu tenho e entregar isso da melhor forma, na próxima aula a gente continua. Ok? Então um grande abraço, fique com Deus, grato pela oportunidade.